Fala galera, bem-vindos ao projeto Revisão Enem. Sou o professor Cícero Cavalcante, sou professor da disciplina de Biologia do IFCE Campus Caucaia. Separei alguns conteúdos, algumas questões que permitissem a gente revisar para as provas do Enem que estão chegando. Então vem comigo galera. Então galera, para que eu possa começar a resolução das questões com vocês, eu preciso fazer uma pequena revisão sobre os ácidos nucleicos. Então vem comigo galera. Então vamos lá. O que acontece? Você aprendeu, tá, que a célula apresenta três partes. Ela é dividida em membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Bom, vamos dar uma olhada aqui no núcleo. O tema da nossa aula aqui é estudar um pouco um ácido especial, os ácidos especiais encontrados nesse núcleo. Grupo de ácidos chamado de ácidos nucleicos, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, tá? Vamos isolar esse núcleo, vamos trazer ele aqui para cá e mostrar para você esses ácidos nucleicos que compõem o núcleo dessa célula. Aqui a gente encontra um ácido especial chamado de ácido desoxirribonucleico ou DNA, que se combina com proteínas especiais do tipo histona e acaba formando um negócio chamado de cromatina, quando o material genético está descondensado, como nesse caso aqui, tá? Ou o cromossomo, quando o material genético condensa. O que acontece? É que esse material genético que está aqui, ele acaba sendo responsável por cada uma de nossas informações. Eu sempre brinco e sempre digo que tudo que você só é porque está escrito no seu material genético, está escrito no seu DNA, tá? Lógico que você não é tudo que está lá, porque nossas características, quer dizer, o nosso fenótipo, depende da interação dos nossos genes, do nosso material genético, com o meio ambiente. Então vamos fazer o seguinte, tá? Vamos continuar a nossa apresentação e vamos fazer uma análise de um dos principais ácidos nucleicos, o nosso DNA, como eu já tinha falado para você. Uma revisão bem simples, bem básica, para que a gente possa resolver as questões que a gente se propôs a resolver na aula de hoje. Primeiro, a molécula de ácido desoxirribonucleico, o nosso DNA, ela é nada mais, nada menos do que a grande responsável por nossas características, como eu já tinha dito para você. Mas ela é uma macromolécula, que é isso, é uma molécula bem grande, funciona como se fosse uma parede. Essa macromolécula ela tem uma unidade formadora, que a gente brinca chamando de tijolo. O tijolinho formador do nosso DNA, dos nossos ácidos nucleicos, tá certo? O primeiro que eu estou mostrando para você é o DNA, é ninguém mais, ninguém menos do que os nucleotídeos. E todo nucleotídeo que se preze, ele apresenta uma base nitrogenada, você já deve lembrar um pouco disso, quais eram as bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina para o DNA, tá certo? Eles sempre apresentam um açúcar, que no caso do DNA é a desoxirribose, e um fosfato. Então todo nucleotídeo, a gente vai ter que gravar, tá? Todo nucleotídeo de DNA, ele tem fosfato, a base nitrogenada, que pode ser adenina, timina, citosina ou guanina, e o nosso açúcar, que é ninguém mais, ninguém menos do que a desoxirribose. O que acontece? Esse nucleotídeo ele tem a capacidade de se ligar a outros nucleotídeos. A gente diz que o nucleotídeo ele é um monômero, ele é a unidade formadora do nosso DNA. Quando ele polimeriza, que é isso, quando ele liga com os outros nucleotídeos, tá? Ele forma um polímero de DNA. Para o meu DNA eu tenho uma característica interessante. O que vai acontecer é que o meu DNA ele é formado por uma fita de polinucleotídeos que se liga a outra fita de polinucleotídeos. Então isso significa que o DNA é formado por uma fita dupla de polinucleotídeos, que se ligam através de ligações especiais do tipo ligações de hidrogênio, antigamente pontes de hidrogênio, seguindo a seguinte regra, tá certo? A adenina sempre se liga, a base nitrogenada adenina sempre se liga à base nitrogenada timina, com duas ligações de hidrogênio. A base nitrogenada citosina sempre se liga à base nitrogenada guanina, com 3 ligações de hidrogênio. E como é que a gente gravava sempre? A gente sempre dizia que Aguinaldo sempre se liga com Timóteo e Gal sempre se liga com Costa. Então vamos lá? Vamos lembrar o que acontece? Até agora nós temos DNA, é uma molécula de fita dupla de polinucleotídeos, é o grande responsável por armazenar as informações
do indivíduo, as informações genéticas, aquelas informações que vão determinar quem nós somos, tá? A unidade formadora dele é o nucleotídeo. Esse nucleotídeo do DNA, ele tem algumas características interessantes. Qual é? O açúcar dele é ninguém mais, ninguém menos do que a desoxirribose. As bases nitrogenadas, adenina e timina sempre se ligam, e guanina e citosina também sempre se ligam. Isso cria uma proporção de igualdade. Então, que entre adenina e timina e entre citosina e guanina. Isso quer dizer o seguinte, tá? Sempre que eu pegar uma molécula de DNA, as quantidades de adenina e timina vão ser iguais, assim como as quantidades de citosina e as quantidades de guanina. Vamos continuar. Minha molécula de DNA, ela é formada por uma fita dupla de polinucleotídeos ligadas através de pontes de hidrogênio. Deixando isso guardado, tá, pessoal? E vamos continuar. Aqui eu tenho um desenho de uma molécula de DNA onde eu represento isso bonitinho para você, tá? Aqui eu tenho o meu açúcar, que é a minha desoxirribose. Aqui eu tenho os meus fosfatos. E aqui, olha, a minha base nitrogenada. Olha, isso aqui é o nosso nucleotídeo. Observe que esse nucleotídeo se juntou se ligou a outro, que se ligou a outro, tá? E aí eu formo uma das fitas da minha molécula de DNA. A outra fita, pessoal, também tem nucleotídeos. E aí como é que era a situação? As fitas se ligam através das bases nitrogenadas. Lembrando, a adenina sempre se liga com timina, quer dizer, a aguinaldo sempre se liga com timóteo, formando através de duas ligações de hidrogênio. Guanina sempre se liga com citosina, quer dizer, gal sempre se liga com costa, através de 3 ligações de hidrogênio. Continuando um pouquinho mais, tá? A gente percebe que essa molécula de DNA, ela tem a capacidade de se duplicar. E aí vamos tentar entender de uma forma simplificada como é que é. Aqui eu tenho uma molécula de DNA, tá? A molécula de DNA, ela é fita dupla. Lembrando, a gente sempre fala, vou frisar de novo, tá? Que o DNA é formado por uma fita dupla de polinucleotídeos ligados através de pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas, onde a base timina sempre se liga com a adenina. Então, T se liga ao A se liga ao T, G se liga ao C, CG, GC, AT, TA, AT, CG, TA, GC, AT e CG. O que acontece agora é que a minha molécula de DNA, ela tem a capacidade de se duplicar. As ligações de hidrogênio, elas estão aqui. E para que minha molécula de DNA ela possa se duplicar, algumas enzimas precisam atuar. Então, vamos lembrar um pouquinho com vocês, tá? De uma forma bem simplificada, que não quero me aprofundar tanto no conteúdo. Eu quero resolver as nossas questões, aquilo que cai no Enem, tá? Então, olha o que vai acontecer. Existe uma enzima que participa do processo de duplicação do DNA, chamada de helicase. Essa helicase, ela tem a capacidade de quebrar as ligações de hidrogênio. À medida que essas ligações de hidrogênio elas são quebradas, uma outra enzima chamada de DNA polimerase, ela começa a fazer com que nucleotídeos sejam ligados do lado, tá certo? De forma complementar, né? Os nucleotídeos de forma complementar, do lado das fitas que se abriram. De forma complementar, como assim? Se aqui é C, na hora que a polimerase começa a atuar, ela vai cuidar de que do lado se emparelhe um nucleotídeo com a base nitrogenada G. Se aqui é A, aqui é T, G, C, T, A, e aí vai. O grande segredo é que minha molécula de DNA, ela abre. E no que ela abre bem no meio, eu vou formar uma fita nova de nucleotídeos aqui, outra fita nova de nucleotídeos bem aqui. E olha o que vai acontecer. Minha molécula de DNA, minhas moléculas de DNA produzidos, tá? Elas vão ter a seguinte característica: uma fita que era da molécula mãe, outra fita que é nova. Se você observar, aqui eu tenho um DNA filho, aqui eu tenho um outro DNA filho. Essa seria a molécula mãe. Observe que as informações, elas são as mesmas. Professor, que informações são essas? São as letras, pessoal. A gente vai já lembrar que essas letras, elas são nada mais, nada menos do que informações genéticas codificadas. Então, olha o que vai acontecer. O meu DNA filho, ele sempre tem uma fita que é da molécula mãe e uma fita nova. Olha esse aqui, uma fita da molécula mãe e uma fita nova. Por isso que a gente fala que a duplicação do DNA ela é semiconservativa. O que significa dizer que a duplicação é semiconservativa? Significa que
Cada molécula de DNA filho, ele vai ter uma fita que era da molécula mãe. Baseado nisso, nós vamos para nossas questões, tá? Então vem para cá. Nós vamos usar esse texto para as nossas próximas duas questões. João ficou intrigado com a grande quantidade de notícias envolvendo DNA. Clonagem da ovelha Dolly, terapia gênica, testes de paternidade, engenharia genética e etc. Para conseguir entender as notícias, ele estudou a estrutura da molécula de DNA e seu funcionamento e analisou os dados do quadro a seguir. Olha aqui, pessoal, dá uma olhada nessa questão. Olha o item 1, o que é que ele está mostrando para você? Ele está mostrando uma molécula de DNA, tá? Onde aqui do lado eu tenho TA. Observe a complementariedade, tá? Lembrando, isso aqui é uma informação codificada. Essa informação ela tem a capacidade de ser transmitida para frente. Como? Eu preciso da ajuda de uma molécula chamada de RNA. Então, olha o que vai acontecer. Sempre, uma das fitas do DNA vai ser capaz de transcrever a informação, de transcrever a mensagem para um RNA que a gente chama de RNA mensageiro. Ô professor, só existe esse RNA mensageiro? A gente vai ver, tem um pouquinho de paciência que a gente vai ver já já, tá? Que eu tenho a nível de ensino médio sendo estudados, né? O RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossomo. Mas olha o grande segredo que eu quero que você lembre. Essa fita de DNA, ela transcreveu uma mensagem, uma informação para a molécula de RNA mensageiro. Esse processo onde eu transcrevo uma mensagem é chamada de transcrição. E olha o que é mais massa ainda, o que é mais legal, tá? É que essa informação ela vem codificada. Essa informação codificada, ela precisa ser traduzida. E dentro da minha célula só tem um cara capaz de fazer essa tradução. É ninguém mais, ninguém menos do que os ribossomos. Então, esse RNA mensageiro ele vai ser traduzido. E quando ele é traduzido, o ribossomo decifra a sequência de aminoácidos na proteína que deverá ser produzida. Como assim, professor? No final, o que o DNA está mandando fazer é nada mais, nada menos do que produzir proteínas. Porque a gente lembra que diversas proteínas passam a ter função estrutural, formam estruturas dentro do meu corpo. Diversas proteínas têm função enzimática, pessoal, acelerando reações químicas. E é principalmente através dessas enzimas que aceleram reações químicas que o meu DNA acaba controlando o metabolismo, as reações químicas que acontecem dentro do meu organismo. Então olha um pouquinho, tá? Vem cá dar uma olhada. O processo onde o meu DNA está aqui, eu peguei uma das fitas do DNA, essa fita de cima, trouxe ela para cá e estou mostrando ela sendo utilizada para que eu sintetize uma fita de RNA. Esse processo é chamado de transcrição. Professor, onde ele acontece? Vamos lembrar? No núcleo da célula. Esse RNA com uma mensagem transcrita, ele precisa ser traduzido. Qual é o segredo? É que essa tradução acontece no citoplasma da célula, em uma organelazinha chamada de ribossomo. Então, esse RNA que eu estava falando para você, ele vai fazer o quê? Ele vai ser traduzido e no final dessa tradução eu tenho nada mais, nada menos do que uma sequência de aminoácidos em uma proteína. E essa proteína, pessoal, ela vai exercer a atividade que o DNA deseja. Essa atividade pode ser, por exemplo, transformar uma substância A em uma substância B. E essa substância B ela pode ser responsável pela pigmentação do seu cabelo, deixando ele com uma coloração mais escura ou mais clara. E aí vai. Então vamos para cá, vamos para a nossa questão. Ela é do Enem, tá? De 1998, e ela afirma o seguinte. Tá? Lá na nossa questão, está representado o trecho de uma molécula de DNA. Observando o quadro, pode-se concluir que, olha a letra A molécula de DNA é formada por duas cadeias. Opa, até aqui isso é verdade ou é mentira? Verdade. E olha o que a gente vai ter. Caracterizadas por sequências de bases nitrogenadas. Isso aí, pessoal, verdade ou mentira? Isso foi tudo que eu falei para você. Vamos lembrar um pouquinho do meu DNA? DNA, não posso esquecer, tá?
fita dupla de polinucleotídeos, tá certo? Não posso esquecer, as fitas, elas estão ligadas uma na outra através de ligações de hidrogênio, onde a base nitrogenada adenina sempre se liga com a base nitrogenada timina. Quer dizer, Aguinaldo sempre se liga com Timóteo. A base nitrogenada com guanina sempre se liga com citosina, quer dizer, Gal sempre se liga com Costa. Não posso esquecer mais, tá? Olha o que eu não posso esquecer. O açúcar do meu DNA é ninguém mais, ninguém menos do que a desoxirribose. A minha molécula de DNA, ela tem fita dupla, tá? E não vou poder esquecer que a duplicação do DNA, ela é semiconservativa. O que é que isso quer dizer, pessoal? Eu sempre conservo uma das fitas da minha molécula mãe. Então, o gabarito dessa questão de 1998, de cara, já é a letra A. Vamos lá, pessoal. Vamos passar para a questão seguinte, tá? Pronto, galera. Vamos para a nossa segunda questão, tá? Então, ela fala assim, ó, analisando-se o DNA de um animal, detectou-se que 40% de suas bases nitrogenadas eram constituídas por adenina. Relacionando esse valor com o emparelhamento específico das bases, os valores encontrados para as outras bases nitrogenadas foram, vamos lembrar, questão facílima, tá certo? Questão mesmo para a gente lembrar a regra de Chagall. O que Chagall fala? Bom, se eu tenho fita dupla, tá certo? E se a base adenina sempre se liga com timina, então as quantidades delas são iguais. Assim acontece com as bases nitrogenadas citosina e guanina. Então olha o que a questão fez. A questão pegou e ela acabou me dizendo, tá, a quantidade de adenina. Então vamos lá, vamos fazer uma conta bem simples, tá certo? Eu estou aprendendo a mexer aqui, peço desculpa, tá certo? Se está um pouco desorganizado, mas vai dar certo. Observe que a questão, logo de cara, ela já me disse que eu tinha 40% de adenina. Olha, pessoal, vamos dar uma lembrada aqui. Se a adenina é timina, se a adenina é 40%, e timina se liga na adenina, quanto é que é a timina? Meu amigo, não tem para onde correr. Vai ser 40% também. Olha o que acontece, tá? Se eu somar adenina e timina, se eu somar com citosina e guanina, você concorda comigo que se eu somar tudo, tá certo? Ó, eu somando tudo aqui, você concorda comigo que esse negócio tem que dar 100%? Ô, rapaz, olha como tá facinho a questão, tá? Desse 100%, quanto eu já usei? Eu já usei 80%. Então, para citosina e guanina, quanto é que sobram? Olha aqui, vai sobrar 20%. Então, olha o que acontece. 20% é para citosina e guanina. Como as quantidades são iguais, citosina tem que ser 10% e guanina tem que ser 10%. Assim, pessoal, olha o que a gente vai ter. A gente vai ter que a quantidade de timina é 40%, a quantidade de citosina é 10%, a quantidade de guanina acaba sendo também 10%. Então, gabarito da nossa questão acaba sendo ninguém mais, ninguém menos, tá certo? Do que a nossa letra D. D de dado. Aqui ela, tá? Vamos lá, galera, vamos passar para a nossa próxima questão. Bom, então vamos para a terceira questão de hoje, tá certo? Então, no dia de hoje, podemos dizer que praticamente todos os seres humanos já ouviram falar em algum momento sobre o DNA e seu papel na hereditariedade na maioria dos organismos. Porém, foi apenas em 1952, um ano antes da criação do modelo de DNA em dupla hélice, por Watson e Crick, que foi confirmado sem sombra de dúvida que o DNA é material genético. Não vou falar da polêmica não, tá? Do Watson e Crick, tá? Porque eles chegaram a esses resultados devido a um trabalho de uma senhora chamada de Rosalind Franklin e não deram os créditos necessários para ela. Mais na frente isso vai ser reconhecido, tá? Mas isso acabou arranhando um pouco da imagem de Watson e Crick. Mas vamos lá. No artigo em que Watson e Crick descreveram a molécula de DNA, eles sugeriram um modelo de como esta molécula deveria se replicar. Em 1958, Selson e Stahl realizaram experimentos utilizando isótopos pesados de hidrogênio que foram incorporados à base nitrogenadas para avaliar como se daria a replicação da molécula. A partir dos resultados, confirmaram o modelo sugerido por Watson e Crick, que tinha como premissa básica o rompimento das pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas.
Então tá aqui as referências e aí nós vamos para a nossa questão. Considerando a estrutura da molécula de DNA e a proposição das pontes de hidrogênio na mesma, os experimentos realizados por Messelson e Stahl a respeito da replicação dessa molécula levaram à conclusão de que, vamos lá pessoal, a gente passou um tempão até agora falando sobre isso. Então o que isso acabou falando? Que a duplicação ou replicação do DNA ela é semi-conservativa. O que isso quer dizer? O que é? Cada molécula filha ela tem uma fita que era da molécula mãe. Então olha o que é que você vai dizer. Você vai procurar aqui o item que fala, tá? Que a duplicação do DNA ou replicação ela é semi-conservativa. Isto é, as filhas consistem de uma fita parental, quer dizer, uma fita da molécula mãe, e uma fita recém-sintetizada. Por isso, galerinha, o gabarito dessa questão é letra C de casa. Então vamos lá, vamos continuar falando um pouquinho sobre a síntese de proteínas. Então vamos lá, galera. Bom, então aqui a gente tem o nosso termociclador, tá? E aí a primeira coisa que eu vou fazer vai ser bem simples. A minha molécula de DNA de fita dupla, ela vai ser desnaturada, eu levo 1 minuto a 94 graus Celsius, a fita abre, aí o meu iniciador de RNA se liga aqui, e aí a minha DNA polimerase, minha TAC polimerase, ela vem polimeriza a partir dos nucleotídeos que tem no meio. E aí o que é que aconteceu? A partir de uma fita eu já tenho duas. Então no primeiro ciclo, de uma fita de DNA, de uma molécula de DNA, eu passo a ter duas. E aí eu passo para o segundo ciclo. De novo, pessoal, no segundo ciclo, elevação de temperatura, e aí de duas eu formo 4 moléculas de DNA, de 4, 8, 16, 32, e aí vai, tá certo? O grande segredo dessa técnica de PCR é que ela permite eu amplificar, eu aumentar a quantidade de DNA disponível para que eu possa utilizar ele em outras situações, como por exemplo, nos meus exames de DNA. Vamos lá. Baseado nisso, nós vamos vir bem para cá, tá certo? A reação em cadeia da polimerase, tá? PCR, na sigla em inglês, é uma técnica de biologia molecular que permite replicação in vitro do DNA de forma rápida. Essa técnica surgiu na década de 1980 e permitiu avanços científicos em todas as áreas de investigação genômica. A dupla hélice é estabilizada por ligações de hidrogênio, duas entre a base nitrogenada adenina e timina. Opa! Então vamos lembrar um pouquinho, tá? Olha o que aqui eu não posso esquecer, tá certo? Olha aqui, tá? Vamos vir bem para cá, ó. Quando eu ligo a adenina com a timina, eu tenho duas ligações de hidrogênio, tá certo? E quando eu tenho citosina e guanina, eu tenho nada mais nada menos do que 3 ligações de hidrogênio, tá certo? Então, olha aqui, a dupla hélice é estabilizada por ligações de hidrogênio, duas entre a base adenina e timina e 3 entre a base guanina e citosina. Inicialmente, para que o DNA possa ser replicado, a dupla hélice precisa ser totalmente desnaturada, que é isso, desenrolada, pelo aumento da temperatura. Quando são desfeitas as ligações de hidrogênio entre as diferentes bases nitrogenadas. Olha a pergunta que vai ser feita para ti agora. Ó. Qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento de temperatura na reação de PCR? Olha, meu amigo, para pensar um pouco comigo, tá? Quem vai desnaturar primeiro? Vamos lá. Vão ser aquelas ligações mais fáceis de serem desfeitas. Qual as ligações mais fáceis de serem desfeitas? São aquelas ligações entre adenina e timina. Então, como são as ligações entre adenina e timina? Olha o que você vai fazer, tá certo? Olha o que você vai fazer. Como são as ligações entre adenina e timina? A letra A alternativa que encontrar, que tiver mais adenina e timina na sua proporção, vai ser aquela que se desfaz primeiro, tá certo? Vai ser aquela que vai ser a primeira a se abrir, a primeira a desnaturar. Então, como eu resolvo essa questão? Simples. Você vai contar em cada um dos... Professor, tem que sair com... Cara, tem sim, porque é uma questão simples. O Enem aqui foi gente boa demais com você, tá certo? Ele já foi tão gente boa. O único trabalho que você vai ter é contar. Contar quem tem mais adenina e timina, tá certo?
Quem tiver mais adenina e timina vai ser aquela fita que tem maior capacidade de desnaturar. Ela desnatura mais fácil. Então vamos contar de um por um. Olha a letra A, tá? Na letra A eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 adeninas. Olha a letra B. 4 adeninas e timinas, né? 2 adeninas e 2 timinas, na verdade. Olha a letra B, ó. 1, 2, 3. Olha aqui, ó. 4, 5, 6. Então são 3 adeninas e 3 timinas. Olha, se for para desnaturar entre essas duas, quem desnatura mais fácil? A letra B. Então até agora é a nossa letra B. Olha a letra C. Opa, parece que está pintando uma campinha aqui, ó. Olha a letra C. Eu tenho 1 adenina, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eita, até agora, meu amigo, é a letra C que tem uma quantidade maior de adenina e de timina. Então, de todas, até agora, quem desnatura mais fácil? Letra C. Olha a letra D. Então, tenho na letra D 1, 2, 3. Opa, 3. Olha, 4, 5, 6. Não é você. Por enquanto, está sendo a letra C. Olha a letra E. Adenina e timina nós estamos procurando. Ó. Olha aqui, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa! Então, de todas, se você lembrar bem, olha o que aconteceu. Aquela que tem maior quantidade de adenina e timina é ninguém mais, ninguém menos do que a nossa letra C. Gabarito da questão, pessoal, letra C. Por quê? Porque tem mais adenina e timina e as ligações entre adenina e timina são bem mais fracas do que citosina e guanina. Como são mais fracas, eu forneço menos energia e ela acaba sendo mais fácil de desnaturar. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos continuar a nossa revisão sobre síntese proteica para a gente poder resolver a nossa próxima questão. Então, vamos lá. Bom, galera, como a gente tinha mostrado para você, bem aqui a gente tem a nossa molécula de DNA, tá aqui ela, tá? Aqui, presta atenção que eu estou utilizando uma das fitas para que eu possa fabricar minha molécula de RNA. Esse processo é chamado de transcrição. Transcrição vai ser o nome do processo onde eu formo RNA a partir da molécula de DNA. Tá, ok? Observe o pareamento de bases, tá? Para o RNA é assim, ó. Eu uso uma molécula de DNA como uma fita de DNA como modelo e vou lembrando sempre da sequência. Um C se liga com o G, mas um A se liga com o U. Lembrando, a minha molécula de RNA ela não tem T. Aonde fosse para colocar T, eu saio colocando U. Olha aqui, por exemplo, ó. Aqui no DNA eu tenho um T. Aí você vai dizer, professor, o T se liga com quem? Com o A. E o RNA tem A para colocar? Tem adenina sim, então coloco ela. Tá aqui, tá? Agora, olha a diferença. Aqui no meu DNA, eu tenho um A na fita modelo. Quando eu vou fazer a transcrição, era para ser que letra? Bom, se fosse DNA era T, mas não é DNA, é RNA. E RNA não tem T. Então, no lugar de colocar T, eu coloco U. Vamos para o nosso RNA mensageiro, bora? Eu disse para você que o RNA mensageiro, ele tem uma mensagem codificada. O que é que a gente sabe? Para o RNA mensageiro, cada trinca de bases dessa, cada trinca de nucleótidos desse, ele determina um aminoácido específico. Isso aqui é uma mensagem codificada, é o que a gente chama de código genético. Esse código genético, pessoal, ele está todo decifrado. E a gente descobriu algumas características dele, tá? Ele é universal, tá certo? Então, os seres vivos, eles utilizam essa sequência aqui para os mesmos aminoácidos. Então, o que acontece? Quando ele for traduzido, tá? O CUG determina um aminoácido. V, a valina. O CAU, outro aminoácido. O CUG, outro aminoácido. AUC, outro aminoácido. O CU, outro aminoácido. GAG, outro aminoácido. Olha um negócio legal aqui, tá? Ó. Cada trinca dessa, tá? No RNA mensageiro, para o RNA mensageiro, cada trinca dessa, ela vai ser chamada de códon. É uma mensagem codificada. E cada códon desse me determina um aminoácido. Então, eu tenho aproximadamente 64 códons, tá certo? Eu tenho um códon de iniciação, tenho códons de terminação, mas eu tenho vários códons determinando
aminoácidos específicos para minhas proteínas. Olha o segredo, um códon, tá? Ele só determina um aminoácido, mas olha o legal aqui, ó. Aqui eu tenho um códon, né, que é o dono do códon, não porque eu posso esquecer que o dono do códon é o meu RNA mensageiro. Agora olha aqui, ó, um códon, outro códon aqui. Olha a informação desse códon. GAG determina o aminoácido E. GAG, o mesmo aminoácido E. Aqui eu vou ter um negócio interessante, ó. É que códons diferentes, tá? Eles podem determinar o mesmo aminoácido. Lógico que não foi esse o caso, né? O mesmo códon está determinando o mesmo aminoácido. Mas códons diferentes, tá? Eles podem determinar o mesmo aminoácido. Aqui, ó. Por isso a gente precisa lembrar que o código genético é degenerado. O que significa dizer que o código genético é degenerado? Que aminoácidos, o mesmo aminoácido pode ser determinado por códons diferentes. Bora lá, pessoal, vamos dar uma revisada aqui. Vamos fazer um resumozinho do que a gente falou. Está aqui o núcleo da minha célula. Aqui no núcleo da célula eu tenho o meu material genético, tá? O meu DNA. Está aqui o meu DNA. Ele acabou de fazer o quê? De transcrever uma informação. Essa informação foi transcrita no meu RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro ele traz a mensagem codificada. E essa mensagem codificada ela vai ser traduzida por um cara. Só tem um cara capaz de traduzir. É ninguém mais, ninguém menos do que o meu ribossomo. Olha aí, na hora que ele está lendo essa informação, o que acontece? Ele começa a ler trinca por trinca, códon por códon. Tá certo? E aí vamos precisar, ele lê a primeira trinca e diga assim, poxa, preciso que alguém, essa trinca aqui determina aminoácido valina. Preciso que alguém transporte valina para mim. Quem entra em ação? Um outro aminoácido chamado de... um outro RNA chamado de RNA transportador. O que é que faz um RNA transportador? Está aqui ele transporta aminoácidos até o ribossomo. Qual a função dele? Rapaz, ele vai transportar esses aminoácidos para que o ribossomo consiga ligar um no outro e formar a minha proteína. Olha o segredo, ó. O RNA mensageiro, ele era o dono do códon. Então, vou até anotar aqui para você, tá? Não vai sair muito bonitinho, porque eu tenho dificuldade nesse bicho, tá? Mas é assim, ó. O RNA mensageiro, ele é o dono do códon, tá? Até que saiu bonitinho aqui. Vamos lá. Quando o transportador chega no ribossomo, ele diz assim, olha, eu trouxe esse aminoácido aqui, vê se ele serve. E o ribossomo diz, rapaz, eu não, veja você. Como é que eu vejo? Bom, o transportador, ele tem uma trinca, tá? De nucleotídeos que tem que se ligar de forma complementar à trinca do mensageiro. Como assim? Se aqui é A ou C, eu tenho que ter a trinca complementar. Essa trinca do RNA transportador, tá certo? Que vai se ligar ao códon do mensageiro é chamado de anticódon. Então, olha o que vai acontecer. O RNA mensageiro é o dono do códon e o RNA transportador é o dono do anticódon. Melhorando, trabalhando ainda com as imagens, estamos aqui com o nosso DNA, tá? Bem bonitinho para você, tá aqui o nosso DNA. Tá aqui eu estou fazendo o processo de transcrição no núcleo. Essa transcrição vai acontecer, o RNA mensageiro está aqui ele migrando do núcleo aqui. E aí ele vai fazer o que? Está aqui ele sendo lido pelo ribossomo. Lembrando, cada trinca do mensageiro, pessoal, é o códon. E o códon determina um aminoácido específico. Lembrando, um aminoácido pode ser determinado por códons diferentes. Por isso que a gente fala que o código genético é degenerado. E aí o que vai acontecer? O RNA transportador chega trazendo o aminoácido e diz, vê se eu trouxe o aminoácido correto. E o ribossomo diz, eu mesmo? Não, cara, checa tu. Como é que o transportador checa? Ele tem uma trinca chamada de anticódon. E à medida que ele vai lendo, que a leitura é correta, ele vai deixando os aminoácidos e o ribossomo vai só ligando um no outro e produzindo a minha proteína. Bom, uma informação importante, tá? Aqui eu tenho de novo o transportador trazendo esses aminoácidos, deixando aqui, vou ligar um aminoácido no outro e vou produzindo. Agora, uma informação importante, tá? É que o RNA recém-transcrito, tá certo? Ele é o RNA imaturo. Normalmente, ele tem algumas regiões dele que vão se expressar. Essas regiões que se expressam, que são necessárias, a gente chama elas de
exons, tá certo? Então tá aqui, eu tenho 3 exons. E tem umas regiões que a gente sempre brinca, a gente diz que está ali de intrometida. Essas regiões são ninguém mais, ninguém menos do que os introns. Elas precisam ser extirpadas. E como é que elas são extirpadas? Através de um processo chamado de splicing. Tá? O splicing, ele permite que eu retire os introns, como eu vou fazer aqui agora. E aí, pessoal, deixe só as regiões que vão se expressar, os exons. E o meu RNA imaturo passa a ser um RNA maduro. Tá aqui. Então, nem sempre o RNA produzido, recém-produzido, é o RNA que vai ser traduzido. Às vezes precisa passar por um processo de maturação. E aí tem um negócio mais interessante ainda. Qual o negócio mais interessante? É assim, ó. É que dependendo da situação, tá? Aquilo que a gente achava que estava ali de intrometido, ele pode ficar. E pode ficar e se expressar. Então, dependendo da situação, o exon pode ser intron e o intron pode ser exon. Olha o que a gente tem aqui, ó. A gente tem minha molécula, minhas trincas de meus exons e meus introns que estão aqui, tá certo? E a sequência do splicing deixaria todo mundo. Mas eu posso ter alternativas, ó. Nessa situação, esse aqui, ó, essa região se transforma como um intron, então ela vai ser retirada. Olha essa outra situação aqui, ó. Opa, eu continuo aqui, tudo bonitinho. Olha essa outra situação aqui, ó. Olha o que eu vou ter bem aqui, tá? Aqui na parte de cima, eu vou pegar e vou retirar isso aqui, ó. Esse exon vai sair fora. Mas aqui, pessoal, esse aqui é que sai fora. Então, ó, aqui saiu o roxo, aqui saiu o azul. Então, o que a gente descobriu? É que eu posso ter splicings alternativos. O splicing nada mais é do que um recorte e cola. Eu recorto os introns e depois, como é que eu digo? Colo os exons, tá certo? E aí o que acontece? Dependendo da situação, o meu RNA, olha o que é massa, ele pode trazer informações diferentes, tá? O RNA imaturo tá aqui, quando ele amadurece, ele pode trazer 2 informações diferentes. Qual é a consequência disso? É que ele acaba produzindo proteínas diferentes. É interessante pra caramba. Olha aqui o que a gente vai ter. Baseado nisso, a gente tem o dogma central da biologia, que no início dos anos 70, ela estava mais ou menos assim, tá? A minha molécula de DNA, ela tinha a capacidade de transcrever a informação para o RNA através de um processo chamado de transcrição, tá certo? Isso acontece no núcleo. Esse RNA era transcrito e traduzido formando proteína. Pronto, a gente achou que isso era verdade absoluta até descobrir que existem regras, exceções a essa regra. Por exemplo, existem os retrovírus que fazem a transcrição reversa. Então, a partir da molécula de DNA, é possível fazer a molécula de DNA. Isso só é possível devido à presença de uma enzima chamada de transcriptase reversa. Então, com as modificações posteriores, né, o que nós temos mais próximo do dogma central da biologia é esse aqui, DNA se replicando, e DNA com a capacidade de transcrever RNA, e RNAs, no caso dos retrovírus, transcrevendo DNA, tá certo? Essa replicação, pessoal, tem RNA que nos vírus também tem capacidade de se replicar, e esse RNA tem a capacidade de se traduzir originando proteína. Mas olha o que vai acontecer, tá? Para células eucariontes, a regra geral é essa daqui, tá? Ó, tá? Isso aqui, essa modificação acontece, ela é observada principalmente quando eu incluo os vírus, no caso retrovírus, como o vírus da AIDS, tá? HTVL1, HTVL2 também, vírus que causam leucemias, tá certo? E também outros tipos de vírus que produzem, que replicam diretamente o meu RNA. Então, baseado nisso, a gente chega nessa situação. Olha aqui. A figura seguinte representa um modelo de transmissão da informação genética nos sistemas biológicos. No fim do processo, que inclui a replicação, a transcrição e a tradução, há 3 formas proteicas diferentes, A, B e C. Olha, meu amigo, de cara, olha o que aconteceu, ó. Eu produzi um RNA e esse RNA ele deu 3 proteínas diferentes, A, B e C. Como é que isso é possível? Simples. Recorte e cola alternativo, quer dizer, splicing alternativo. Então, o splicing alternativo, ele depende do modelo Q. Vamos lá.
A única molécula que participa da produção de proteínas é o DNA? Valha-me Deus do céu, que mentira é essa? Eu não falei isso para você não, tá? O fluxo de informação genética nos sistemas biológicos é unidirecional? Rapaz, a gente acabou de ver, tá? Que no caso dos retrovírus, pessoal, eu tenho outra informação, eu tenho outro caminho, tá? Eu tenho, por exemplo, RNA fabricando DNA. Então, isso aqui, ó, vai para o espaço também. As fontes de informação ativa durante o processo de transcrição são as proteínas. Vixe, a fonte de informação é ninguém mais, ninguém menos do que o meu DNA. Olha a letra D. É possível obter diferentes variantes proteicas a partir de um mesmo produto de produção? É. Tá aqui. O próprio esquema mostra isso para você. Como é que eu explico? Splicing alternativo. Tá certo? Olha a letra E. A molécula de DNA possui forma circular. Vixe. E as demais moléculas possuem forma de fitas simples linearizadas. Não, pessoal. O DNA ele é circular sim, mas apenas em organismos do reino Monera. Tá certo? Então o item E, ele é falso. Tá? Nos outros organismos, pessoal, que não sejam do reino Monera, ele tem sim formato linearizado. Então, bom galera, então a gente termina aqui a nossa primeira aula. Agradeço demais a presença de vocês. Não perca a nossa segunda aula, tá? Um abraço bem grande, um beijo dentro do coração de vocês. Fiquem tranquilos, essa vaga vai ser sua. Um abraço, galera. Tchau, tchau.